Nós vamos meditar no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 22, a partir do verso de número 41. A palavra fala a respeito de Cristo, quando ele fala para todos a respeito do filho de Davi. Na verdade, ele está falando de si mesmo, ele está falando da promessa, ele está falando do momento em que a palavra do Senhor se concretiza no cumprimento da promessa do Senhor. É bom nós lembrarmos, neste mesmo capítulo 22, nós lemos e estudamos a respeito da parábola das bodas e vimos que a partir dessa parábola o Senhor estava nos ensinando de como é relevante, nós estamos preparados para recebermos o noivo, como noiva do Senhor, e a festa que o Senhor está reservando para este encontro. Depois, na sequência, Jesus foi questionado por fariseus, também por outros homens, como saduceus e herodianos, a respeito do tributo, com o intuito de querer prendê-lo. Na sequência, foram os saduceus que foram até Jesus questioná-lo a respeito da ressurreição, pois eles não criam nem na ressurreição, nem da imortalidade da alma. Depois, ainda no mesmo capítulo, eles questionaram ao Senhor a respeito de quais eram os grandes mandamentos. E na sequência, Jesus dá uma resposta a todos eles. O interessante é que no relato bíblico, conforme nós leremos neste momento, que o Senhor, primeiro, tem propósitos distintos, tanto de fariseus, quanto de saduceus, como também de herodianos. E, ao mesmo tempo, o Senhor está, com amor, exortando e apregoando um ano aceitável do Senhor. O dia em que o Senhor estava com eles e que haveria de deixá-los por causa do plano do sacrifício, onde ele mesmo seria o sacrifício. E aqui diz, a partir do verso de número 41, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós de Cristo? De quem é o filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele o seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Interessante que esse mesmo fato está relatado em Marcos, capítulo 12, dos versos 35 a 37, também em Lucas, no capítulo 20, dos versos 41 e 47. Todos esses textos relatam o mesmo fato. E a riqueza de detalhes que acrescenta esses dois textos diz que o Senhor estava na sinagoga, reunido com todos eles. Interessante que quando foi abordado o Senhor Jesus pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos e por todos os demais que compunham aqueles que queriam incriminar Jesus e colocar Jesus em prova, eles estavam fora do templo. Isso significa que eles imaginavam que dentro do templo as coisas e todo o procedimento deveria ser santo, e fora do templo a santidade poderia ser, de certa forma, quebrada. Ao mesmo tempo, eles sabiam que, ao questionar Jesus diante de todo o povo, colocariam todo o povo contra eles mesmos. Pois o próprio povo, conforme a sua humildade e simplicidade, já haviam reconhecido o Senhor como profeta e como Messias, menos os líderes religiosos. Interessante que o texto citado pelo Senhor Jesus
está em Salmo capítulo 110. Vamos abrir nesse texto que me parece ser de total relevância. Salmo capítulo 110. Este é o texto citado pelo Senhor Jesus. E diz assim o texto de forma completa. Ele tem 7 versículos. Salmo capítulo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. No dia do teu poder, com santos ornamentos, com o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Queridos, nós não temos tempo suficiente para esgotarmos todos os detalhes deste texto. Mas em conformidade à palavra que lemos em Mateus, no capítulo 22, tem 2 pontos que são relevantes para o entendimento daquilo que o Senhor estava ensinando para os seus dentro do templo. Primeiro, vamos observar o verso 1 e 2 que diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Bom, se eles estavam muito atentos à pessoa de Davi, sabendo que Davi era rei, e estava o rei Davi citando, conforme a palavra, a quem ele citava chamando de Senhor, ele não estava falando de si, e muito menos de seu filho. Ele estava falando de Jesus. E ele estava falando da majestade de Jesus. Ele estava falando do poderio de Jesus. Ele estava falando da divindade de Jesus. O texto fala com clareza: o Senhor enviará de Sião. Sião, de um lugar santo, da cidade santa. Nós sabemos que o nosso reino não vem daqui. Ele não é daqui. E que o Senhor também não vem daqui, apesar de ter passado por aqui, ter nascido aqui quando foi encarnado e de ter morrido aqui. Mas ele ressuscitou e voltou para o seu trono, e o seu trono eterno. Aqui ele diz que o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. É verdade. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Nós sabemos que a nossa luta não é carnal, nem material, mas sim contra principados, contra dominadores neste mundo tenebroso. Mas nós sabemos que num momento certo, num tempo escatológico, conforme também está escrito em Daniel capítulo 2, o Senhor há de vencer todos os seus inimigos, também de uma maneira física e material. E nós reinaremos com o Senhor. Nós não reinaremos nessa terra onde jaz o maligno, mas essa terra será limpa pelo próprio Deus. E aqui nós reinaremos também com Ele. Assim como nós também desfrutaremos do seu reino para todo sempre. Mas no verso 3, também está escrito que apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens.
O rei terá um exército, e esse exército somos nós. E aqui está falando que esse exército estará todo ornamentado. Isso quer dizer que nós fomos santificados pelo Senhor. Ao aceitarmos ao Senhor, nós recebemos novas vestes. E também nós receberemos ornamentações que glorificarão o nome do Senhor. E aqui diz no comentário algo extremamente relevante. O rei vai ter um exército de voluntários, revestidos de santidades. É o exército de Jesus, cujo reino não é deste mundo e cujos servos usam armas não carnais, como estão escritas em Efésios capítulo 5. Amados, esse episódio em Mateus capítulo 22 mostra com clareza que o Senhor, ao responder a todos, conforme a todas as indagações que ele havia tido, e também intimidações por parte dos fariseus, saduceus e herodianos, elas foram respondidas da maneira mais correta que temos que responder a todas as provocações, com a verdade absoluta que é a palavra de Deus. Pois as nossas armas não são carnais. Mas elas não só não são carnais, mas elas são também poderosas em Deus para desfazer todas as obras das trevas. Ao longo da nossa caminhada, da nossa vida cristã, nós sofremos inúmeras provocações, insultos, toda sorte de violência. E nós temos a tendência, se agirmos pela carne, de vingarmos com as armas da carne. Faz parte do nosso sentimento de justiça agir com vingança. E aqui, nesse ensinamento bíblico, nós podemos ver que o Senhor, Ele trouxe uma revelação da verdade, que desfez todo o engano e toda a mentira que havia na mente das pessoas. Amados, interessante que escribas, fariseus e saduceus e herodianos, conhecedores da palavra, não haviam entendido o que estava revelado no Salmo 110. Amados, ao lermos a palavra de Deus, nós temos que entender que nós dependemos exclusivamente do Espírito de Deus para entendermos o que estamos lendo. Caso contrário, nós seremos religiosos. A palavra da verdade é dada somente por Cristo. Senão, nós gravaríamos toda a palavra e anunciaríamos em todo o canto da terra e assim salvaríamos toda a terra. Por outro lado, nós também não cometeríamos equívocos, enganos. E assim nós teríamos em toda parte do mundo líderes religiosos que conheceriam a Cristo e viveriam segundo o Evangelho da Graça. Por que assim não acontece? Porque somente aqueles que quem Cristo se revelou. Todas as vezes que estou lendo a palavra, que vou ler a palavra, eu peço a Deus, Deus, ler a tua palavra é buscar a sua pessoa. Ler a tua palavra é buscar a verdade. E eu só conhecerei a verdade se o Senhor se revelar a mim. Toda leitura da palavra tem que ter esse propósito e esse entendimento. Eis que o Verbo se fez carne. Essa palavra se fez carne. Essa palavra se fez carne em Jesus. E essa palavra é Jesus. Ela vai revelar o Pai.
E eu só conhecerei o Pai se eu conhecer o Filho. E tudo que o Filho nos revelou foi o que o Pai revelou ao Filho. Vocês conhecem o eco dessa palavra em Hebreus. Da mesma forma, tudo que eu disser que não foi dado pelo Cristo ou pela palavra, será de mim mesmo e não terá valor. Pois quem será fiador da minha palavra? Pois se da palavra do Senhor o Espírito de Deus é fiador da palavra. Por isso, irmãos, ao lermos a palavra, ao meditarmos na palavra, nós temos que ter uma convicção. É o Senhor falando comigo, é o Senhor falando com cada um de nós. É o Senhor se revelando a nós. Temos que ter toda a reverência, temos que ter toda a sede que muitas vezes temos de conhecer outras coisas. Às vezes, quando temos que estudar, que trabalhar, temos tanta sede de conhecimento, temos que ter uma sede ainda maior para conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra com clareza que a todos que sedentos buscaram a conhecer a palavra de Deus, foram ricamente saciados pela água viva que é o próprio Cristo. Amados, não é possível conhecer a Deus se não conhecermos a palavra. Não é possível nós termos uma vida saudável espiritualmente se nós não buscarmos na palavra. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que só foi possível nós nascermos de novo por meio do poder que se tem na palavra. Sendo assim, para que outros venham nascer de novo, aqueles que não conhecem a Cristo, será somente por meio da pregação da palavra e do testemunho que damos daquilo que vivemos, do que conhecemos da palavra. Nós dependemos totalmente da palavra. Nós dependemos totalmente de Cristo. Nós dependemos totalmente do amor e da vida que emana da palavra de Deus. Nós devemos encher a nossa vida da palavra. Da mesma forma que nós dependemos do ar para respirar, da água para se hidratar e do alimento para se nutrir, nós precisamos ainda mais da palavra de Deus. A nossa caminhada com o Senhor, ela depende da palavra. A nossa chegada ao céu depende do conhecimento e da fé que foi nutrida pela palavra. Todas as vezes que temos uma longa caminhada, nós temos que pensar em todos os detalhes, inclusive das dificuldades, do esforço, das condições que reunimos e, ao mesmo tempo, parar e pensar e avaliarmos se realmente conseguiremos chegar a tal lugar. E quando pensamos no céu, não é obra humana, mas é graça do Senhor. Mas se eu pensar num alvo terreno, ainda que eu perca partes do meu corpo, talvez eu fique impossibilitado de chegar nesse lugar que eu havia planejado. Mas quando se trata do reino de Deus e do céu, o que me levará não serão os meus braços nem as minhas pernas, não serão as minhas obras, não serão as minhas intenções, mas a verdade revelada na palavra de Deus. É a minha fé em Cristo Jesus que me levará para o seu reino de glória. Sem fé, ninguém verá a Deus. E a fé vem do ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Que a palavra da verdade esteja em nosso coração hoje e sempre.
Que a palavra da verdade nos sustente a respeito de todas as coisas. E todas as vezes que formos tentados a agirmos de forma carnal, que o Espírito de Deus, que a armadura de Deus, que a palavra de Deus venha nos revestir, nos fortalecer e nos sustentarmos para vencermos todas as batalhas até a vinda de Cristo Jesus. Amém, queridos? Amados, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Cristo, até a vinda triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor fortaleça aqueles que estejam fracos. Que o Senhor dê bom ânimo àqueles que estão desanimados. Que o Senhor, ó Pai, enche de graça, de sonhos, a jovens e velhos, através da Tua santa palavra. Que possamos, na unidade da fé, unidos, ó Deus, fortalecer uns aos outros, para que, em nome de Jesus, como corpo de Cristo, possamos, ó Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, para cada um de nós e para nós como corpo de Cristo. Fortaleça-nos, ó Deus, na Tua presença, para a glória do Teu santo nome. Amém. Tenham todos uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém?